Boa tarde a todas e a todos. Peço que assumam seus lugares com um pouquinho de atraso. Nós vamos dar início à mesa redonda 2. Ela terá o mesmo formato e a mesma dinâmica que tivemos hoje de manhã, com uma pequena modificação no final. Ela está intitulada Florestas Tropicais, Mitigação e Adaptação a Mudanças Climáticas. Cada um dos debatedores recebeu um texto que nós escrevendo a conotação para dar nessa mesa redonda. Ela terá como moderador o Dr. Rodrigo Augusto de Souza, da Universidade do Estado do Amazonas, e, por conta do calibre dos debatedores, nós colocamos 2 relatores de calibre também. O Dr. Antônio Manzi, do INPA, e o Dr. Prak Satyamurthy, da Universidade do Estado do Amazonas. Rodrigo, a partir de agora é com você, rígido no tempo, porque esse povo gosta de falar, hein? Obrigado, doutor Alberto Val. Boa tarde a todos, bem-vindos à discussão da segunda mesa redonda que vai tratar do tema de florestas tropicais, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, onde a gente pretende debater a interação entre clima e floresta e as controvérsias que cercam o papel e potencial dessas florestas na intensificação ou não da futura mudança climática. Antes de passar a palavra para os participantes, eu gostaria de fazer uma breve introdução de cada um deles, apresentá-los aos senhores. E nós contamos hoje aqui com a participação do Dr. Ivan Foster Brown. Ele é um pesquisador vinculado à Universidade Federal do Acre. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em Geoquímica Ambiental pela Northwest University dos Estados Unidos. Tem experiência na área de Geoquímica, Ecologia, com ênfase em Ecologia Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: mudanças globais, queimadas, sensoriamento remoto, estimativa de desmatamento, uso de florestas, métodos de verificação e uso da terra. Publicou dezenas de artigos, 5 livros e atuando também fortemente na pós-graduação. Foi homenageado como cidadão acreano pela Assembleia Legislativa do Acre. Gostaria de agradecer também a participação do Dr. Celso Paulo de Azevedo, pesquisador da Embrapa, onde atua também como chefe de pesquisa e desenvolvimento. O professor Celso possui graduação em Engenharia Florestal pela Federal do Paraná e mestrado e doutorado também em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de recursos florestais, engenharia florestal, com ênfase em manejo florestal, atuando em modelagem de crescimento e produção, manejo de floresta nativa e plantada, dinâmica e parcelas permanentes, recuperação de áreas degradadas e qualidade da madeira. Publicou dezenas de artigos, um livro e atua também fortemente na pós-graduação. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Niro Iguchi, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, nível 1A do CNPq, possui graduação em Engenharia Florestal, mestrado em Engenharia Florestal, doutorado em Engenharia Florestal, pós-graduação na Universidade de Oxford, membro do corpo editorial de diversas revistas da área, publicou mais de 100 artigos científicos na área, mais de 30 capítulos de livro, 4 livros completos, forte atuação na área de pós-graduação, tendo formado durante sua carreira, até o momento, 39 mestres, 9 doutores, além de alunos de iniciação científica. Atua principalmente na área de manejo florestal, conservação florestal e dinâmica florestal. Foi agraciado já com diversos prêmios, os quais eu gostaria de destacar que ele compartilhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, pela atuação junto ao IPCC, recebeu isso em 2007, em 2011 recebeu o título, um prêmio em Tóquio, JICA 2011, pelas parcerias que desenvolve com aquele país, e mais recentemente foi agraciado, nesse ano de 2012, com a menção honrosa Warwick Stephen Kerr, a mais alta homenagem conferida pelo INPA, por sua contribuição para o avanço das pesquisas e da pós-graduação na região. Finalmente, gostaria de agradecer também a participação do Dr. Philip Fenside, pesquisador aqui do Instituto de Pesquisa da Amazônia, do INPA, também pesquisador nível 1A do CNPq,
O Dr. Philip Fernicide possui graduação em Biologia pelo Colorado College, mestrado em Zoologia pela Universidade de Michigan, doutorado em Ciências Biológicas também pela Universidade de Michigan. Estuda os problemas ambientais da Amazônia desde 1974, realiza pesquisas ecológicas, incluindo estimativa de capacidade de suporte de agroecossistemas tropicais para populações humanas e estudos sobre impactos e perspectivas de diferentes modelos de desenvolvimento na Amazônia. Desde 92, vem promovendo a capacitação do valor dos serviços ambientais da floresta da Amazônica como forma de desenvolvimento sustentável para populações rurais da região. É membro também do corpo editorial de diversas revistas da área, publicou mais de 280 artigos, 135 capítulos de livros, 7 livros completos, tendo forte atuação no programa de pós-graduação também, tendo formado 11 mestres, 4 doutores, além de supervisão de pós-doutorados e alunos de iniciação científica. Também já foi agraciado com mais de 2 dezenas de prêmios, sendo, em 2004, vencedor do prêmio da Fundação Conrado Wessel na área de ciência aplicada ao meio ambiente. Em 2006, recebeu do Ministério do Meio Ambiente o prêmio Chico Mendes, como primeiro lugar na área de ciência e tecnologia. E, no mesmo ano, foi identificado pelo Instituto de Informações Científicas como sendo o segundo mais citado cientista no mundo na área de aquecimento global. Compartilhou também, em 2007, o Prêmio Nobel da Paz, por sua participação junto às atividades no IPCC. Em 2010, recebeu um prêmio da editora Elsevier por ter sido um dos 50 artigos mais citados no triênio 2007-2010. E, mais recentemente, em 2012, recebeu um título de menção honrosa dos 60 anos do INPA por sua contribuição científica. Muito obrigado pela participação dos senhores. E, para darmos início aqui às atividades, eu gostaria só de pontuar como vai ser a dinâmica. Cada um dos participantes terá 5 minutos para fazer suas considerações. Em seguida, a gente volta com mais 5 minutos de réplica. Passaremos a palavra para os senhores que participam como plateia. Tentaremos coletar aí por volta de 3 a 4 perguntas. E, em seguida, a gente retorna para as considerações finais dos membros que participam desta mesa. Ok? Então, para dar início às atividades, eu gostaria de convidar o professor Celso Azevedo para as suas considerações iniciais. Por favor, professor. Boa tarde a todos. A gente vai... O tema que nos cabe, né, é qual o papel da floresta nessa questão da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, ou na questão que a gente fala mais no tema está tanto a parte da mitigação quanto a adaptação. Eu vou me ater nesse primeiro momento mais à parte da mitigação e dentro das possibilidades que são apontadas para a floresta, como manejo florestal, redução de desmatamento, reflorestamento e florestamento. E como a gente está tratando nesse primeiro momento de floresta tropical, eu também vou pegar mais no tema manejo florestal como principal área de atuação e também por entender porque é apontado também nos relatórios do IPCC que no curto prazo o manejo florestal e o desmatamento evitado são as grandes possibilidades apontadas no primeiro momento. E no manejo florestal eu queria, em rápidas palavras, falar do avanço que houve, né, no manejo de floresta nativa. Nós temos mais ou menos de manejo experimental umas 3 décadas, de manejo florestal a nível empresarial metade desse tempo, aproximadamente 15 anos. Mas tem uma coisa no manejo que houve vários avanços em termos de conhecimento, principalmente dentro do que a gente pode chamar do ponto de vista ecológico e também no ponto de vista social. Do ponto de vista, quando eu falo assim, ambiental, as vantagens são muitas e a gente tem vários documentos que comprovam isso, vários estudos. A gente conseguiu avançar principalmente no que diz respeito à resposta da floresta às interferências e o papel que essa floresta, quando manejada, ela exerce
como na questão da mitigação dos efeitos climáticos ou de mudanças globais, de mudanças climáticas. Agora, o papel social também, no outro lado, no outro tripé dessa questão, houve um avanço muito grande, principalmente porque o manejo florestal, principalmente, ele veio logo seguido da questão da certificação, e com a certificação, muitas das atividades, principalmente que têm relação com o trabalho, relação com o homem, ficou muito mais, foram muito mais fortes do que o que praticamente a legislação exigia. Mas do lado econômico, a gente gastou muito tempo, a gente levou quase 2 décadas discutindo o manejo florestal sustentável, que a gente chama hoje de manejo ou exploração de baixo impacto, e o manejo florestal convencional. Então, a gente se levou muito tempo nesse estudo, e a gente perdeu um pouco de tempo para mostrar que o manejo florestal, do ponto de vista econômico, ele era superior ou era melhor do que qualquer outro uso da terra, como a agricultura ou a pecuária. Então, há quem diga hoje que o pior manejo florestal ainda é melhor que a melhor agricultura. Mas a gente não consegue chegar nesses pontos, a gente não consegue convencer a sociedade, a gente não consegue convencer o setor econômico que isso seria uma verdade do ponto de vista econômico. Nesses estudos também, durante muito tempo, a gente ficou mostrando uma fotografia em que o manejo florestal de baixo impacto era quase impossível distinguir de uma floresta que não tivesse sido manejada ou uma floresta intacta. A discussão era... Então, esse ponto, a gente perdeu tempo. O que eu quero dizer é que a gente precisa, num determinado momento, inverter essa relação de valor. A gente precisa mostrar que o manejo florestal, para ele exercer esse papel de mitigador, ele precisa ter essa rentabilidade econômica. Eu vou citar um exemplo que permite que a gente faça um paralelo muito simples sobre esse questionamento. Quando a gente... Vou lançar mão de 2 atividades, que é a questão da piscicultura e a questão da pecuária. Há uma discussão muito grande sobre essa produção de proteína. Então, hoje, a gente consegue colocar os números de 1,7 cabeça, sendo os mais otimistas, em 1 hectare. Se a gente for pensar, se a gente exagerar no peso do boi, vamos chegar em 1 tonelada. Mas a piscicultura... ela hoje, ela consegue produzir, em média, 4 a 7 toneladas por hectare. E a gente já tem estudo com 18 toneladas por hectare de proteína. Então, isso que eu estou falando é só para comparar uma situação que, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista econômico, eu creio que a gente precisa reverter esse valor para que a gente veja os benefícios do manejo, nessa questão de estocar carbono enquanto a floresta cresce, estocar carbono nesses produtos, ou na madeira, que é beneficiada no produto, e manter o que a gente fala, aí está a floresta em pé ou a floresta em crescimento. Obrigado, professor Celso. Gostaria agora de passar a palavra para o professor Dr. Ivan Foster Brown. 5 minutos, professor. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Eventos como esses, eu saio aprendendo mais do que eu repasso. Então, eu gostei muito da sessão que tivemos hoje de manhã. Eu aprendi uma série de ideias novas que eu queria incorporar nas minhas atividades. Eu estou vendo não da Amazônia, mas de uma das Amazônias, especificamente onde Acre,
Pando da Bolívia e Madre de Deus do Peru se juntam. Essa é parte no sudoeste da Amazônia, como na bacia. Eu vou falar sobre um problema que precisa de soluções, porque um dos objetivos aqui é pensar em termos do que é o papel da ciência na questão do desenvolvimento sustentável global e o que podemos fazer aqui na Amazônia. Deixe-me citar alguns números para vocês saberem um pouco da magnitude. Só a questão de eventos extremos no Acre. Em 2009, tivemos inundação que foi avaliada com 31 milhões de danos só na cidade de Rio Branco. 2010 foi 41 milhões. 2011, 49 milhões. E esse ano, em fevereiro, chegou a 210 milhões. Juntando esses com a estimativa do incêndios em 2005, que foi 170 milhões, nós temos quase R$500 bilhão de danos que têm acontecido nos últimos 8 anos na parte leste do Acre. Em conversas com lideranças rurais, tradicionais e indígenas, durante 1 ano e meio, tivemos várias reuniões com eles. O primeiro exercício na reunião foi para eles discutirem se eles estavam percebendo alguma mudança. E, basicamente, todos eles dizeram, olha, está ficando mais quente, as chuvas estão ficando mais fortes, os ventos estão ficando mais fortes, a produção está caindo. Em outras palavras, eles estão vendo uma alteração e a intensificação do ciclo hidrológico. Minha formação inicial na oceanografia e foi interessante porque faltamos dados, especialmente meteorológicos de longa data na Amazônia. Mas tem o lado dos oceanos, no sentido global. E um artigo saiu em abril, em Science, que mostrou que nos últimos 50 anos houve uma intensificação do ciclo hidrológico. Então, temos isso olhando a distribuição da salinidade, onde as áreas de maior evaporação estão ficando com mais força em termos de evaporação. E onde está chovendo mais. Então, temos uma certa confirmação no nível global desses processos já está acontecendo. E eu queria colocar isso no contexto que todos estamos dentro do mesmo barco. Quando a gente olha o futuro, precisamos ir junto. E nessa analogia do barco, nós temos furos nesse barco. Alguns que eu acabei de falar sobre os danos que está contribuindo, vamos dizer, a um desenvolvimento negativo e os impactos que comunidades rurais estão sentindo. E precisamos tampar. Então, o papel da ciência nesse processo é tentar medir o que é o tamanho esses buracos na casca e tentar fechar. Tivemos esse problema, os números que eu dei para vocês, em termos de danos, na verdade, são feitos no espaço de 3, 4 dias, quando está iniciando o evento, para uso como justificativa para buscar recursos. Nós não temos estudos posteriores sobre o impacto dessas inundações ou esses queimados nos meses, os anos depois. Então, quando pensamos um método de desenvolvimento, precisamos saber medir e quantificar esses retrocessos que está acontecendo e aparentemente cada vez mais frequente. Especialmente os impactos sociais e psicológicos, que foi colocado como uma das coisas hoje importante de envolver mais cientistas sociais nessa. Então, mas tem outro lado disso. Além de tampar os buracos, precisamos pensar no barco onde nós queremos chegar. Então, nessa parte, precisamos mais pesquisa na área de qual é a direção do desenvolvimento sustentável que precisamos. Quantificação de serviços ambientais. Como fazer mais com menos. Como fazer o bom e bonito barato. Porque nós temos uma demanda de mais gente e recursos que estão em certa degradação. Desenvolvimento negativo no impacto desses eventos não vai ajudar.
Então, a minha sugestão de 3 prioridades para a ciência ligada a florestas tropicais e mudança climática é medir e desenvolver soluções para tampar os buracos de desenvolvimento negativo que a gente está vendo. 2, analisar percursos para a terra do desenvolvimento sustentável. Onde nós queremos chegar e qual a informação. E terceiro, ajuda a sociedade a se preparar para os desafios que vêm. E, especialmente, como fazer ciência. Porque precisamos ajudar a sociedade a usar o conhecimento científico. Então, para ajudar eles a entender o processo. Isso vai desde o sistema formal de educação à educação continuada. Em outras palavras, precisamos pensar em mudanças de paradigmas. Obrigado. Passo agora a palavra para o Dr. Niriguchi. 5 minutos. Bem, vamos direto ao ponto, então. Eu acho que, com relação ao papel da floresta amazônica, especialmente, sobre mitigação, o papel de mitigação, acho que parece óbvio, né? E pelo fato do processo de fotossíntese e respiração, e que acaba tendo no seu conjunto de árvores, né, a fixação de carbono, de carboidratos, numa ordem de 50% do peso de uma árvore. Então, parece muito óbvio que a floresta desempenha um papel muito importante nesse processo de mitigação. E com relação, para entender melhor o papel dessa floresta, da floresta amazônica, na mitigação, eu acho que ainda depende muito da ciência e da pesquisa, né? Eu acho que nós temos ainda já alguma coisa com os estoques de carbono na floresta e alguma coisa também em relação, algum conhecimento em relação à capacidade de sequestro, de fixação de carbono pelas florestas maduras aqui da Amazônia. Quer dizer, eu digo pouco conhecimento porque eu acho que o conhecimento ainda ele é muito mal distribuído, né? É uma questão de escala. Esses estudos estão mal localizados, mal distribuídos, são poucos e mal distribuídos em toda a Amazônia. Mas isso é uma questão de esforço, recurso financeiro principalmente, e a gente consegue, a ciência consegue rapidamente entender melhor este papel com relação à mitigação. Eu acho que um pouco, de certa maneira, negligenciado a questão, quando se vê o papel da floresta na mitigação, sempre se pensa na capacidade de fixação e nos estoques das florestas. Mas eu acho, pessoalmente, eu acho que mais importante do que esses dois papéis, eu acho que é a capacidade de troca da floresta como um todo com a atmosfera. E isso daqui, nós temos praticamente nenhum estudo sobre isso daqui. Agora, com relação à adaptação, eu diria a adaptação das florestas tropicais às mudanças climáticas, eu diria que depende muito pouco da ciência, né? Depende, sim, principalmente da frequência e da intensidade desses novos eventos que nós estamos presenciando, sabe? Eu não sei se a floresta amazônica seria capaz, não sei como estudar isso, que tipo de estudo nós faríamos se, por exemplo, o downburst de 2005, ele viesse com mais frequência e com maior intensidade. Né? Não sei que tipo de estudo nós faríamos para prever isso daí. E da mesma maneira, o próprio El Niño, o El Niño Modoki de 2009, um El Niño extraordinário que começou em julho de 2009 e perdeu força somente em julho de 2010, que causou todo tipo de desastre em toda a Amazônia, né? Então, sempre soubemos que o El Niño vem na época do Natal, uma curta duração, um impacto realmente grande, né?
e ele era, de certa maneira, tinha uma frequência de algumas décadas, né? E hoje o El Niño tem sido muito mais frequente, e ainda nós tivemos esse El Niño Mondoki de 2009. Então, na minha opinião, eu acho que a questão da mitigação depende de estudo, nós temos condições de fazer isso, e a adaptação, infelizmente, nós vamos ter que depender da frequência e intensidade desses mega eventos catastróficos. É isso. Obrigado, Niro. Passo a palavra ao Dr. Philip Fensheim. Obrigado. Bom, o assunto da mesa é mitigação e adaptação a mudanças climáticas. Primeiro, para adaptação, uma certa quantidade é inevitável, porque o aquecimento global já está acontecendo, já tem uma quantidade de gases na atmosfera que implica na continuação do aquecimento, mesmo se fosse parar completamente com as emissões humanas hoje. Não ia levar mais de 20 anos para parar essa continuação do aquecimento. Você tem os oceanos esquentando, igual um grande navio, não? Se faz uma curva e leva quilômetros para fazer. Então, mesma coisa com o sistema climático. Então, nós temos que enfrentar esse fato, que existe uma certa quantidade de adaptação para fazer. E são vários os tipos de impactos. Um são as inundações, como vimos com a Maite hoje, uma coisa que está aumentando aqui, os dados do Foster sobre os danos no Acre, são coisas que têm que se adaptar, não tem como evitar isso. E, obviamente, em outras partes do país, no Centro-Sul, etc., a coisa mais evidente são incidentes de inundação e desmoronamentos, etc. Agora, aqui na Amazônia, também tem outro tipo de impacto, que é bem diferente, que é a questão das secas e incêndios florestais, que é uma coisa onde tem pouquíssima adaptação que é possível, realmente. Porque uma vez que começa um desses incêndios, basicamente não tem como parar. Não? Como vimos em 97, 98 em Roraima, tinha todas as forças, até com bombeiros de Argentina, etc. ali, e ninguém conseguiu controlar nada. Simplesmente queimou até começar as chuvas no dia 31 de março de 98. Então, não é fácil quando começa esses incêndios. Dá para fazer várias coisas para minimizar. Você pode evitar que tenha a faísca que vai iniciando os incêndios, fazendo aceros em volta de pastagens, roças, etc., que são queimados, que muitas vezes vão levando ao fogo entrar na floresta. Você pode fiscalizar, tem organização da queimada planejada dessas áreas agrícolas e pastagens, então, para ser todas data certa, quando não, e super seco, etc. Então, várias coisas que vão minimizando. Mas, uma vez que começa o incêndio na floresta, é muito difícil. Então, uma coisa para ser reconhecido, que a adaptação é limitada. Também, em termos de manter biodiversidade frente à mudança climática, a resposta normal é de que os animais e plantas também vão migrando. Não? O clima muda, vão subindo em altitude, ou então mudando de latitude, até se ajusta a faixa climática deles. Só que aqui na Amazônia são milhares e milhares de quilômetros, não é só subir uma montanha assim, para escapar da mudança climática. Então, a ideia de que esses organismos vão conseguir migrar e sair é realmente uma ilusão. Não? Quer dizer, eles vão morrer mesmo. E os tipos de defesa, de preparar, por exemplo, corredores para eles sair, seria muito bom ter esses corredores, mas não dá para imaginar que realmente é uma coisa que vai
resolver o problema. Então, isso leva a grande debate entre mitigação e adaptação, porque a quantidade de dinheiro que tem no mundo e no Brasil, em qualquer lugar para combate ao efeito estufa, é limitado. Então, o que vai fazer com isso? Vai gastar com adaptação ou com mitigação? Ou como que vai rachar entre os dois? Tem que ter alguma coisa para adaptação, porque é óbvio que vai precisar para essa parte do aumento que não dá para evitar. Mas eu venho argumentando há tempos que o grosso do dinheiro tem que ir para a mitigação. Não tem como escapar disso. Não dá para entregar assim, a toalha, jogar a toalha na luta aqui. Você tem que lutar contra o aquecimento global. E esse envolve o gasto sobre mitigação. E não só o gasto do orçamento brasileiro, mas também em termos da negociação internacional de como que vai ser feita a mitigação. Porque o Brasil tem tido postura que tem bloqueado muitas coisas, tem evoluído ao longo do tempo, principalmente a partir de 2007. Mas é bom lembrar que entre o Protocolo de Kyoto em 97 e 2001, o Brasil só apoiava plantação. Não? O Brasil é um dos grandes países de plantação de eucaliptos, etc., e estava contra qualquer tipo de mitigação com a floresta. Agora mudou e admite isso, mas ainda tem um lobby enorme para a plantação de eucaliptos no Brasil, mas não tem para a floresta. Então, é importante que seja assim, priorizado essa na Amazônia, de manter a floresta, que tem um grande papel em termos de manter efeito estufa, de evitar efeito estufa. E não deixar que esse dinheiro seja usado para plantar árvores, que uma coisa que dá lucro para a empresa que planta árvore, tem todo o argumento de estar recuperando a área degradada, etc. Mas por cada R$ 1 milhão que gasta, teria muito mais benefício para efeito estufa, evitando desmatamento, do que esses outros programas. Então, é importante manter isso, mesmo que não tenha um lobby a favor. E a mesma coisa com as outras opções, não? Se vai fazer biocombustíveis, plantando soja, plantando dendê, ou futuramente fazendo a partir de celulose de madeira, fazer algo, que é uma tecnologia que está em andamento. Essas coisas podem absorver todo o dinheiro que existe, mas o que realmente o trunfo brasileiro é outro, ele manter a floresta. Então, esse que tem que ser o foco. Obrigado. Vamos dar início à segunda rodada, novamente com o Dr. Celso. Obrigado. A gente ainda, talvez mantendo o que a gente já ouviu com relação a essa questão do óbvio, do papel que a floresta exerce nesse processo, e que a gente tem consciência disso. E uma das principais vantagens é essa, mas também a nossa principal desvantagem também é essa. A floresta, né, nesse papel que exerce na mitigação, e a questão do desmatamento, que já foi apontado com relação às queimadas. Na palestra de ontem, a gente viu aí com bastante qualidade que a ciência ela foi colocada também com esse papel de resolver os grandes problemas que envolvem a humanidade. Então, foi colocado questões de saúde, de alimento, frente a esse processo. E foram apresentados alguns números ontem, que foi como é que fica a situação da Amazônia com relação à população, como fica com relação ao PIB, e também a gente traz aqui a questão também desse grande número de áreas desmatadas. Então, uma dos meus pontos é que eu acho que a gente, para manter a floresta, talvez tenha que sair um pouco para fora da floresta, para que a gente possa potencializar esse papel mitigador da floresta. E é nesse ponto também que a gente acha que talvez a gente tenha que atuar mesmo nessas áreas que são desmatadas, degradadas, nesses 75 milhões de hectares. E também voltando para esse ponto,
né? E entrando talvez em algumas coisas que não que se vai tirar floresta para colocar floresta, mas pensando nesse item que precisa também esse caráter produtivo. E aí eu acho que o reflorestamento ele exerce esse papel, e a gente tem que gastar recursos, gastar ciência nesse processo, porque não é um processo muito simples, não é só dizer que vai plantar ou plantar e colher. O Brasil ele tem 5,5 milhões de hectares com floresta plantadas, e na Amazônia a gente só tem 335 mil hectares. A gente só tem 6% disso, né? E a floresta plantada, a gente tem uma relação muito grande aí desse papel, ela exerce, sequestra carbono, né? E diminui também essa pressão sobre a floresta primária. Quando a gente fala sobre isso, fala sobre o papel da ciência nesse papel com essa característica de renda e também de inserção social, a gente tem alguns números aqui e chamando atenção para algumas espécies dentro desse processo de reflorestamento e dentro desse caráter de manter a floresta. Exemplo, a borracha é um exemplo, a gente tem 300 mil hectares, importa 70% disso. Essa importação chega aí a cifra de quase 790 milhões de dólares, né? Então, que corresponde a uma quantidade de 260 milhões de toneladas. E uma tonelada de borracha produzida, ela, nos estudos que a gente tem acompanhado, reduz em 4,8 toneladas de carbono no processo de fabricação da borracha sintética. A gente tem aí uma fixação de carbono em plantios com 33 anos, da ordem de 1.019 toneladas. A gente também tem a fixação no próprio material, na própria borracha seca, que é 80% é carbono. Então, esses são alguns dados que mostram que a gente tem que, no meu segundo ponto, olhar de fora, ver como que a gente pode trabalhar sobre essa característica dessa incorporação dessa grande área desmatada dentro desse processo. E isso não é só uma retórica, né? Porque a gente pode trazer para cá, quando eu falo assim retórica, por causa parece que a gente já tem respostas, ou parece que isso já é repetido há muito tempo. Mas é porque a gente não avançou no conhecimento para implantar isso de uma forma mais prática. Obrigado, doutor Celso. Novamente, doutor Evan Foster Brown. Eu queria aproveitar do comentário dos meus colegas. Niro, quando você falou que a importância de interação entre floresta e atmosfera, tem alguns estudos recentes de Marcos Costa, Mike Coy, dos rios Tocantins e Araguaia, mostrando que desmatamento aumentou o fluxo do rio. O que aconteceu? Você cortar evapotranspiração, mais água vai para o rio. Agora, para alguém que está na Amazônia Ocidental, a gente sabe, por causa do balanço de massa, isso significa menos água chegar na nossa parte. E durante a época seca, pode ter a significância de prolongamento da época seca, que, por sua vez, promove potencial de incêndios florestais. Então, nós vemos a relação entre o produtor no Pará pode afetar as chuvas no Acre. O Celso falou sobre a questão do reflorestamento, e a gente está vendo a necessidade para madeira aumentando quando a gente olha o consumo. Então, esse aspecto de pensar reflorestamento é chave, olhando o futuro, e também, talvez, para esse papel do ciclo de água. Phil notou a questão do fogo. E no Acre, em 2005, eu fiquei parte do Defesa Civil, porque tivemos centenas de milhares de hectares de florestas pegando fogo. E 2005 foi a seca, mas não foi a pior seca. A pior seca que tivemos foi 1925-26,
onde a estação seca prolongou mais 9 meses. Então, se isso tivesse acontecido, a seca natural de 1925, com as fontes de calor, focos de calor em 2005, teríamos queimado grande parte do Acre. Então, podemos imaginar uma situação, sem falar de mudança climática, onde a gente pode ter um desastre, pelo menos na parte ocidental da Amazônia, de grandes proporções. Agora, joga em cima disso a intensificação do ciclo hidrológico, não é uma situação muito promissora. Então, por exemplo, programas que nós precisamos fazer, pelo menos nossa área, é a questão de como lidar com fogo, agricultura alternativa, etc. Então, tem áreas de como aumentar a produtividade e como reduzir o uso do fogo, que é um assunto que combina ciências sociais e naturais juntos. Obrigado, doutor Niro. Eu gostaria de falar sobre reflorestamento. Uma coisa é reflorestar áreas desmatadas para a produção de fibras, produção de alimento, produção de energia. Outra coisa é falar de reflorestamento como mitigação, como um mitigador, né? Isso foi colocado muito claramente no quarto relatório, né? O Felipe menciona isso. Agora, eu até gostaria de dar alguns números em relação a este papel da árvore como mitigadora, né? Aqui no estado, em Manaus, os cálculos meus aqui, baseado apenas na matriz energética, cada um de nós aqui emitimos 2.500 kg de CO2 por ano, né? Essa é a nossa conta. Aqui, com base nos experimentos da silvicultura do INPA, a espécie que mais cresce, de mais rápido crescimento, ela tem a capacidade de absorver 5 kg de CO2 por ano. Então, cada cidadão dessa cidade teria que plantar 500 árvores por ano. CO2. É 5 quilos. De mais rápido crescimento. E nós consumimos, no mínimo, 2.500 quilos. CO2. Estou falando de CO2. Mas poderia ser carbono, os dois sendo carbono, seria a mesma coisa. Mas seria nessa ordem, nós precisamos plantar 500 árvores, né? Então, 2 milhões de pessoas nessa cidade, quase 2 milhões de pessoas, e se nós plantássemos 2.000 plantas por hectare, como o plantio comercial faz, nós teríamos talvez uma área de 400 mil hectares para mitigar. E o perímetro urbano de Manaus é de 49 mil hectares. Quer dizer, não há a menor possibilidade de usar o reflorestamento extremamente útil, extremamente estratégico, né, para a produção de fibras, energia, alimento, mas para mitigar é melhor deixar a floresta, proteger a floresta que nós temos aí. E sobre ainda a questão da adaptação, eu acho que nós temos, todas as instituições de pesquisa da Amazônia, têm estudado ao longo desses anos todos, tem muita coisa relacionada com vulnerabilidade da floresta, né? Então, seria meio óbvio que se você sabe qual a vulnerabilidade, é fácil se preparar para adaptações futuras às mudanças climáticas. O problema é que a conclusão de qualquer um é que nós somos a floresta amazônica extremamente vulneráveis daqui. Então, tudo é vulnerável. Então, se esses eventos catastróficos se acentuarem, tanto em intensidade como em frequência, dificilmente sobra alguma coisa nessa região. Obrigado, doutor Niro. Doutor Felipe. Obrigado. Bom, para comentar sobre as outras colocações, duas coisas que queria mencionar. Primeiro, quando o Niro falou que para a mitigação da floresta é uma questão de dinheiro, de investimento, de recursos em pesquisa, etc., que realmente está faltando. É verdade, não tem como escapar que precisa e o que está sendo feito em mínimo. Essa
tem um comentário no último número de Science, né, de que como acabamos de ir para Marte e gastamos $1 bilhão, né, 2 bilhões de reais, e ninguém gastou $1 bilhão para fazer pesquisa sobre a floresta tropical em assunto nenhum. Não? Simplesmente não existe esse tipo de coisa. E realmente talvez seja mais importante fazer. Então, obviamente, tem muito espaço para isso. Agora, eu acho importante acrescentar de que o que mais necessário não é mais pesquisa, mas é ação mesmo. Quer dizer, não é 1 bilhão, deve gastar vários bilhões para ação mesmo. E esse é importante para as ações e também eu acho que é importante deixar claro em termos da postura da comunidade científica, né? Porque estamos sempre sendo acusados de ser uma grande conspiração que está assim, atrás de dinheiro, etc., para si próprio, mas como que é que, na verdade, o grosso da chamada da comunidade científica é para mais recursos para a ação contra o efeito estufa, não para mais pesquisa. Eu acho que é importante acrescentar isso. O que precisa mesmo é um grande esforço para ação, além do esforço menor para mais pesquisa. Agora, tem uma polêmica também que eu acho importante trazer para a mesa sobre o que deve estar fazendo. Não? A questão de manejo florestal que foi levantado pelo Celso como maneira de mitigação de efeito estufa. É interessante que o Niro, que é expert em manejo florestal, não pegou esse lado para dizer que deve estar fazendo isso. Neil Foster, que é do Acre, onde realmente está acontecendo em grande escala o governo promovendo manejo florestal para mitigação do efeito estufa. Inclusive lá no Acre, impressionante você ver rodando em Rio Branco o tempo inteiro assim, caminhões cheios de touros no luz do dia, que não era o caso antes. Né? E, então, é uma grande polêmica se realmente esse é o que deveria estar fazendo para mitigar o efeito estufa. E tem vários problemas com isso como opção. Novamente, como falei, hoje de manhã, você pode ver meu site lá para ver os números, os cálculos dos benefícios, etc., em termos de dinheiro e também em termos de carbono para manejo florestal versus outras opções. Mas uma das coisas chaves é a questão do tempo, né? Que tempo tem muito valor quando se fala de efeito estufa, porque precisa fazer alguma coisa já para frear as emissões. Se espera uma década ou mais, realmente estamos fritos. Então, uma coisa que vai sequestrar ou evitar emissão agora vale muito mais do que uma coisa que vai ser décadas no futuro. E muito disso do benefício que é atribuído a manejo florestal é uma coisa de longe data. Quem vendeu isso muito foi o Norman Myers, né, um ambientalista famoso da Inglaterra. Ele sempre dava o exemplo da mesa que está lá no escritório do primeiro-ministro da Inglaterra, número 10 da rua Downing. Não é uma mesa de mogno que está lá desde 1700 e tantos. Né? Então, já está estocado carbono nessa mesa. Né? Então, se tirou a madeira da floresta, colocou na mesa, aí a floresta vai recrescer e está sequestrando carbono, porque você tem nos dois lugares. O problema são vários. É um percentual absolutamente mínimo que vai para esses
móveis finos, etc., que vão durar séculos. Esse é absolutamente mínimo. O grosso vai voltar para o ar em pouco tempo. Você tem todos os produtos que não são tão nobres assim, compensado e zimbre e tudo mais que se faz. E também todo o que nem chega a ser um produto, o que é perdido na serraria chega a 50%. Você tem todos os restos que são deixados na floresta. Você tem um enorme dano à floresta, mesmo com todos os cuidados, você acaba matando outras árvores e eles vão apodrecendo, emitindo carbono. Então, você tem uma emissão a curto prazo e só a muito longo prazo, séculos, que vai acumular nesses estoques de carbono no longo prazo. Então, a maneira que se trata isso no cálculo faz toda a diferença. E se você dá um valor ao tempo, o problema é que acaba não sendo uma boa opção. E o que realmente precisa é de evitar desmatamento, evitar a emissão que aconteça de forma imediata. Então, tem toda uma polêmica sobre se realmente é sustentável ou não, o tipo de manejo, todas as maneiras que estão sendo enfraquecidas, a legislação, etc. Mas também tem sobre a parte básica de carbono. E, novamente, quem quer editar, por favor, veja o site lá. Obrigado, professor. Bom, agora vamos passar às perguntas da plateia. Nós gostaríamos de receber 2, 3, no máximo 4 perguntas. E aí gostaríamos que a pessoa se identificasse e fizesse a pergunta de forma bem objetiva para que nós anotássemos. Aqui, por favor. Tudo bem, tudo bem. Uma. Aqui na frente tem uma pergunta, aqui na frente tem uma pergunta. Obrigado. Eu queria, já que foi tocada a questão da recuperação de áreas degradadas, por exemplo, que é uma questão crítica na Amazônia Oriental, particularmente, né? Eu gostaria de saber, já toquei nesse assunto com o Felipe, mas gostaria de ouvir a opinião da mesa toda, né? Sobre a alternativa que seria plantações, né? Tipo óleo de palma, né? O dendê, na verdade, né? O próprio cacau, que é uma perspectiva de crescimento na Amazônia Oriental, né? Tem se discutido isso, né? Há projetos para isso. O Instituto Tecnológico Vale está preocupado com essa perspectiva, né? A Vale tem investido muito na biopalma, na verdade, hoje é a principal empresa detentora de controle da biopalma, e ela pretende expandir muito a produção na região, e tem um projeto de tornar 25% do consumo de óleo diesel da Vale substituído pelo biodiesel, na realidade, que, segundo nos foi informado, seria uma economia enorme de carbono, na verdade, né? Então, são perspectivas que surgem, né? E que eu acho que é interessante discutir na visão de uma área que já está degradada, na realidade, né? Que é diferente completamente da área da floresta, na realidade. Eu gostaria de ter análise na mesa sobre isso, né? Dentro dessa ótica. Obrigado. Próxima pergunta. Por favor. Doutor Eulândia. Eulândia Brandão, coordenadora de pesquisas daqui do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu gostaria de saber, o Fio falou, precisamos fazer algo já para frear essas emissões. Do ponto de vista, quais são as estratégias a nível da academia e também do setor público para que nós possamos estar aí apontando estratégias para que os nossos governantes possam estar ajudando nessa questão das emissões, para frear as emissões dos gases de efeito estufa. Obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor, aqui. Pois não? Desculpe, obrigado. Geraldo Mendes, pesquisador do INPA. Bem, eu, vendo aqui as colocações feitas pelos membros da banca e também pelo título da palestra, eu não vejo nada mais ligada entre ciência e sociedade do que a palavra mitigação e os elementos que
em conjunto a compõem. Então, gostaria de fazer a segunda observação. No jeito que é colocado, fica parecendo que a natureza está vingando as atividades humanas e que ela é implacável. Ela se vinga e coloca de maneira muito forte para o homem tomar providência para tentar mitigar. Eu gostaria de lembrar que, nesse caso, entre a sociedade e a ciência tem um papel muito importante para tentar antecipar aos fatos. E, nesse momento, eu gostaria de conclamar um pensamento, uma reflexão sobre as atitudes, sobretudo dos políticos e da sociedade também como um todo, que às vezes estão agindo de maneira muito imprudente em relação à natureza e que, na verdade, essas condições, esses eventos extremos, eles ocorrem mais onde tem adensamento populacional, onde o homem está interferindo, sobretudo no assoreamento dos rios. No caso das cidades, no caso do Acre, que o Foster falou, gasta-se muito para tentar remediar esses impactos. Eu acho que a ciência deveria estar atenta a isso e antecipar, para fazer um trabalho associado com os políticos e tomadores de decisão, para que evitasse tomar as providências para evitar de que as pessoas, por exemplo, morando na beira do rio, não estivessem fazendo o tipo de casa, ocupando aquele lugar, porque ali certamente vão ocorrer alguns fenômenos. De modo geral, a ciência vem para ajudar políticos a tentar remediar, mitigar, mas eu acho que ela deveria antecipar a esses fatos, ser mais corajosa, mais atrevida e tentar fazer interferências pontuais e fortes para tentar evitar e não simplesmente ficar corrigindo problemas. Outra coisa também, rapidamente, de que o homem não só deve inovar, mas também deve ter criatividade para saber adaptar-se evolutivamente e tirar proveito dessas mudanças. No caso, por exemplo, das enchentes, naturalmente se sabe que com a enchente, os peixes, por exemplo, adentram pela floresta e conseguem se alimentar intensamente e, às vezes, reproduzir, num ciclo depois, produz muito mais pescado por causa dessa enchente. No caso das vazantes, das secas extremas, muitos espaços de água que são inadequados à pecuária, por exemplo, à agricultura, essas terras expostas e de maneira inteligente e adaptativa podem ser bem aproveitadas. Eu acho que a ciência, então, os analistas da ciência devem ser menos catastróficos e pensar nas possibilidades inteligentes de fazer bom aproveitamento dessas condições. Obrigado. Obrigado. A última pergunta aqui, por favor. Boa tarde a todas e a todas. Eu sou Maria, do Desterro, sou funcionária do INPA. Desde da conferência de manhã, da palestra que eu assisti, eu vejo aqui as pessoas falarem preocupação assim com que não tem isso, que não são escutados, que não são ouvidos, e que os cientistas têm resultado das suas pesquisas, mas que isso não chega para a sociedade, e que isso não chega realmente ao local que é onde ela tem que ser aplicada, porque o Congresso não escuta, porque a Câmara não escuta, porque não tem esses órgãos, essas instituições que dê ouvido a essas pessoas. Eu, na minha humilde entendimento, eu penso e eu entendo que se não é escutado, porque hoje o cientista, a comunidade cientista, tem um pensamento de que ele nasceu para a ciência, ele tem que estar dentro dos laboratórios, dentro da instituição, e não fazer parte do debate, das coisas que acontecem no Congresso, lá no Parlamento. E, para mim, para essas questões ser resolvidas, como eu já disse, no meu humilde entendimento, então teria que ter a comunidade científica pensar em participar, realmente fazer parte desse Parlamento, para ela estar lá dizendo, brigando com as coisas para a sua instituição, para onde ela é necessária, para que aquilo que foi acumulado, as respostas que ele tem, seja aplicado realmente para a sociedade. E isso a gente não vê por quê, como a doutora Maitê disse de manhã, porque não é escutado, eles não são escutados. Ela foi lá, colocou, foi convidada para ir lá, foi ouvida, mas não deu em nada, ficou lá. Por quê? Porque nós não temos que ser ouvidos, nós temos que sermos escutados, que é diferente de ouvido, tá? Então, é isso que nós temos que fazer, escutado para quê? Para que as pessoas prestem atenção para a gente, porque dê importância para aquilo que as instituições e que a ciência está fazendo. Então, quando nós tivermos a ciência
os cientistas introduzidos dentro dos parlamentos, brigando lá pela ciência, aí sim as coisas vão acontecer. Porque a bancada dos agricultores estão lá e as coisas estão acontecendo. Do pecuarista está lá e as coisas estão acontecendo. Mas nós não vemos a da ciência lá. Obrigada. Obrigado. Bom, eu agradeço a participação de todos e peço a tolerância daqueles que não conseguiram fazer a pergunta, que façam no intervalo logo mais e que procurem os pesquisadores para interagir um pouco com eles, tá legal? Muito obrigado. E agora a gente inicia a última rodada com as considerações finais de cada um dos pesquisadores convidados e eles vão tentar responder as questões que foram levantadas aqui. Voltando para o professor Celso. Bem, a questão da recuperação de área degradada, plantio de espécies nesse processo, e incluindo, inclusive, a cultura do dendê. Eu gostaria, assim, de... A gente tem... Quando eu coloco algumas possibilidades, e eu coloco o item de sair um pouco fora da floresta e o ponto de reflorestamento voltado para essas áreas degradadas que podem, inclusive, incluir essa cultura, apesar de algumas restrições que a gente tem, que se tem com relação a ela. Mas eu queria, antes de dar uma resposta, eu acho que na primeira fala se falou na ciência de compartilhar esse conhecimento, eu acho que isso é muito importante. E também foi falado muito a questão de ação, e que tem a ver com a segunda pergunta que foi feita. O que a gente vai fazer aqui agora? E depois, eu acho que na primeira fala também do Dr. Forte Brau, ele falou na questão da direção, que direção tomar. Então, eu acho que esse é um grande problema. A gente precisa, até para alinhar, até para gastar, até para ver como fazer essa questão, a gente precisa ter bem claro que direção tomar. Até para que essa ciência possa chegar lá na ponta. Mas essa questão, eu acredito que a recuperação de área degradada, ela pode exercer esse papel, Essa que a gente talvez tentou falar aqui desde o início, não é atuar em áreas novas ou desmatar, mas atuar nas áreas que estão desmatadas e trazer para essas áreas que já estão desmatadas alguma coisa que tenha esse papel mitigador, mas exerça também esse papel econômico, que é o caso específico, que é o caso do dendê, que tem também esse papel econômico, e o caso da seringueira e o caso de outras culturas. Então, eu acho que realmente a gente pode, sim, atuar nessas áreas. Com essa questão da ação, o que precisa ser feito de imediato, eu acho que é essa direção de rumo. A gente foi citado o caso claro que a gente trouxe essa questão do manejo florestal como uma possibilidade em frente ao desmatamento, mas não apontando que seria essa uma ou única opção, e a gente colocou também como ponto, fora do ponto de vista ecológico, essa questão desse efeito ser bem... no início ele tem algum efeito no tempo, depois esse efeito mitigador ele acaba com andar no tempo, mas eu acho que esse papel, ou essa ação imediata que foi levantada, tem a ver com essa direção de rumos. Algumas coisas foram levantadas também com relação às perguntas, ou essa participação política nas decisões, ou principalmente essa questão acho que uma coisa que preocupa muito é o aquecimento. E essa questão do aquecimento, ela traz outras questões que são muito mais problemáticas, talvez não como o exemplo que foi dado das enchentes, mas a gente fala principalmente porque exerce muita influência nos processos produtivos. Eu queria ainda uma consideração final também com essa questão de recurso, que se gasta muito recurso na Amazônia nessa questão de comando e controle e fiscalização. Eu acho que esse recurso seria muito melhor direcionado se fosse usado para
para algum direcionamento como resultado de pesquisa. E encerrando, eu acho, e mais voltado para essa questão de uma ação maior também, nessa questão de chegar aos resultados da ciência, é a gente alterar ou mudar o que eu chamo de mesmice nos processos produtivos. A gente continua fazendo da mesma forma, corta e queima nesse processo, e isso não vai mitigar nenhuma ação florestal. Nenhuma ação. Obrigado, Dr. Foster. Eu tenho um problema porque eu sou principalmente problemólogo, que significa minha especialidade é problemologia, tentando definir problemas. E o que precisamos é solucionólogos. Então, aqui é um grupo principalmente de problemólogos, eu vou generalizar. Eu vou tentar entrar um pouco na questão da solucionologia. A questão, Roberto, a questão do estoque de carbono e tudo mais, uma coisa que a gente encontrou, tem que controlar fogo. Se não controlar fogo, qualquer coisa, aumento de biomassa, que é uma direção, não vai dar certo. Então, esse aspecto que envolve parte técnica, mas social, principalmente, e a questão da plantação do dendê, eu não posso responder fora da minha área, para poder entender. Juliana, a questão de estratégia de reduzir emissões, primeiro zerar desmatamento. Mas, do ponto de vista CO2, é só 15%. Temos 85% de resolver a questão de emissões associadas com a economia. Então, nessa parte, precisamos de soluções de uma economia de baixas emissões de carbono, para começar. Sem falar de várias outras coisas. Uma recomendação pode ser olhar a publicação recente do Oxfam, que mostra que, na verdade, no lugar de só a questão do clima, temos 9 fatores e não sei quantos outros condicionantes que a gente tem que equilibrar para fazer esse novo rumo do barco, vamos dizer. A questão de mitigar danos de inundações, isso é menos negativo, como você estava colocando. Eu vou usar as palavras do Programa das Nações Unidas, que é aumentar a resiliência de comunidades e nações frente a desastres. Esse programa foi incorporado pela Defesa Civil Nacional para cidades. Vocês podem ir lá, fazer download, tem uma lista de 10 itens e pode falar com o vereador, o prefeito, dizendo, quer ser a cidade modelo para Nações Unidas, incorpora, nem precisa fazer, mas inicia esse programa. Então, é uma maneira de tentar avançar e não só falar lamentações sobre os problemas que a gente está fazendo. Então, tentando dar esses afetos. Eu estou agora trabalhando com defesa civil na parte de tampar buracos no barco. Mas eu vou te dizer que eu quero também trabalhar olhando o rumo, seja a economia de baixo carbono, reajuste o que é a vida boa, o bem viver, como nós temos colegas em Bolívia e Equador tentando experimentar esse conceito. Mas precisamos de novos rumos e estou às ordens também para pessoas que querem colaborar, que eu possa ajudar, eu estou às ordens. Obrigado, doutor Niro. Bem, professor Roberto, sobre as suas perguntas, é óbvio que a recuperação de área degradada é altamente desejável para a Amazônia, né? E plantar cacau e dendê, um para alimento, provavelmente, e outro para energia, são também altamente necessários. Então, não só sobre todos os aspectos, social, econômico, cultural e tudo mais, né? E ambiental também. Quer dizer, a questão é quando você coloca isso como um mitigador. Porque quando você coloca numa área de recuperação de área degradada, por exemplo, você vai ter que fazer grandes investimentos em insumos, principalmente fertilizante, né? E quando nós estamos falando em fertilizante, nós falamos em primeiro lugar de nitrogênio. E o nitrogênio, ao botar nitrogênio, eu vou produzir óxido nitroso como consequência. E neste caso, o óxido nitroso é 310 vezes mais perigoso que o CO2. Então,
Eu acho que nós temos que plantar, nós temos que recuperar a produção de fibra, alimento, energia, né? Vários objetivos, mas usar isso como mitigador, eu acho que também é meio complicado. Se você abandonar essa área, ela por si só vai recuperar, vai levar talvez centenas, milhares de anos para recuperar, mas seria talvez uma recuperação dessa área, deixar milhares de anos abandonada essa área, né? Mas é óbvio que recuperar plantando vai fazer bem para a economia, vai fazer bem para a sociedade e tudo mais. Só tirar essa palavrinha que eu estou ajudando a coisa, é só isso. Mas é louvável, absolutamente necessário, como os reflorestamentos de eucalipto no Brasil para a produção de celulose, né? E com relação, talvez, as duas observações feitas, tanto pelo Geraldo, a da Irlândia eu vou deixar para o Felipe responder, mas da Desterro também, eu acho que depende do ambiente, né? Nós temos poucas oportunidades realmente. Agora, nesse caso, tem coisas óbvias que vai acontecer. Por exemplo, nesse ritmo, o que aconteceu na Mata Atlântica, o que aconteceu em outros biomas do Brasil e do mundo, né, com relação ao desmatamento, parece óbvio que vai acontecer na Amazônia também. Então, antecipar isso realmente indica alguma sabedoria de você tentar antecipar isso. Essa ocupação nas margens dos rios também é uma coisa óbvia também, é um desastre anunciado, né? E antecipar isso é absolutamente necessário. Mas isso é uma coisa que dificilmente, né, você consegue colocar isso. Como é que você tira alguém da beira do igarapé aqui? Só com um Prosamin da vida. E olha lá ainda, né? Então, é difícil a ciência ter alguma contribuição nisso, sabe? A não ser alimentar o poder público nessas discussões. Agora, eu vejo o seguinte, que esta reunião, por exemplo, é preparatória para o Fórum Mundial de Ciência, né? Então, o que nós estamos colocando aqui, eu concordo com o Felipe, nós precisamos de ações, né? Nós precisamos de ações mesmo. Então, aquilo que eu falei, que tem coisa, né, no processo de mitigação, por exemplo, que a ciência tem um papel importante. Mas no processo de adaptação, invertendo, né, o processo de tentar o que vai acontecer, é muito difícil. Então, mas nós, de qualquer maneira, precisamos de ações. E com relação ao que o próprio Foster acabou apontando aqui, sobre problema, eu acho que às vezes, né, que eu aprendi, pelo menos em planejamento, que problema não é sinônimo de ausência de solução. Então, quando você identifica um problema, automaticamente você vislumbra uma solução. Então, tem situação, por exemplo, de mitigação, que a gente tem muitos problemas, a gente sabe identificar muitos problemas, e se você só inverter o problema, ele vai se transformar em objetivo. Eu acho que está faltando mesmo a gente colocar esses problemas mais claramente, sabe? Agora, tem situações que não tem problema, se não tem solução, ele também não é problema. E essas questões aqui da intensidade e da frequência desses mega eventos, francamente, eu não sei o que a ciência pode fazer. Nem sei. Talvez a gente tenha que começar a pensar num problema relacionado a isso. Mas o dia que a gente tiver problema, com certeza nós vamos vislumbrar uma solução. Bom, então é isso. Eu desejo que esse debate muito rápido, também muito direto, né? Impressionante, muito direto também, e que leve a contribuição para o encontro, para o Fórum Mundial de Ciência. É isso. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Niro. Passo a palavra ao doutor Felipe. Obrigado. Bom, começar na ordem com o Roberto. Perguntou sobre a plantação de dendê, sobretudo em áreas degradadas, que a Vale está apoiando para combate a efeito estufa. Agora, em primeiro lugar, para fazer mitigação, você tem que comparar todas as opções e ver quanto que é o benefício de cada um e o custo, etc., por tonelada de carbono que está mantendo fora do ar, assim, maximizar o benefício climático do dinheiro que vai ser gasto. E eu acho que provavelmente não seria dendê o mais barato.
E esses têm que ter todas as emissões, inclusive o N2O, etc., que vem junto. Agora, Dendê é uma coisa muito polêmica e que eu acho que não está sendo discutido o suficiente, não? Porque é uma coisa que está assim, pendurada, uma coisa futura, vamos dizer. O que hoje é o grande problema é pastagem na Amazônia. Mas se você vai para a Indonésia, por exemplo, o dendê é igual pastagem aqui. Você pode ir horas só vendo dendê, não? É o que vai tomando conta da floresta. É uma coisa que dá muito mais lucro do que pastagem, são coisas que estão colocando aqui. Então, é uma coisa que realmente poderia acontecer um grande aumento de dendê, que já está acontecendo no Peru e outros lugares perto. Por enquanto, o dendê gera mais dinheiro vendendo para outras coisas que não seja biocombustíveis, não? Pode usar para fazer sabonete, óleos, vários tipos, etc., que tem preço melhor. Alimentos em geral. Mas é uma coisa que, tendo produção na escala da Amazônia, você ia suprir todo aquele mercado e também biocombustíveis. Então, é uma questão para ser pensado, o que é assim, a melhor opção em termos de estratégia. E tem coisas dos dois lados, não? O negativo aí é uma coisa que vai embora, igual aconteceu lá na Indonésia, e acaba sendo um grande motor de destruição da floresta. Agora, aqui na Amazônia, você tem vários tipos de clima, né? E o dendê é uma planta que produz muito mais óleo se está num lugar que não tem uma época seca. Mesmo que a árvore sobrevive muito bem em lugar seco, inclusive nativa da área em volta do deserto do Saara, adaptada a áreas secas. Mas a quantidade de óleo que produz é muito menor. Então, até Manaus era o Centro Nacional de seringueiro e dendê, que depois foi desativado e virou agroflorestas. Porque Manaus não é o clima melhor para dendê, porque temos uma época seca maior do que o ótimo. Não? E, obviamente, a maior parte das áreas degradadas na Amazônia tem uma época seca muito maior ainda, que está lá no sul do Pará, Mato Grosso, lugares que tem época seca muito maior do que Manaus. Então, não são os lugares mais aptos. Tem algumas áreas lá na área de Belém, que são degradadas e tem um clima que é próprio para dendê, esse sim. Mas o lugar mais preocupante é a área de Tefé, porque Tefé tem um clima ideal para dendê. Inclusive, os malasianos vêm comprando terras lá, é uma preocupação. Lá quase não tem desmatamento. Então, qualquer aumento do dendê ali, em grande escala, implica tirar a floresta. Então, é uma preocupação que eu acho que não tem sido discutida o suficiente. Agora, vamos para as outras perguntas. Da Irlândia, sobre o que... Desculpa, estou falando, já passei os 5 minutos. Tá. Ela perguntou quais são as prioridades que a comunidade acadêmica e o governo devem fazer para fazer alguma coisa já contra o efeito estufa. São muitas coisas, não dá para ser um. Mas é óbvio que o que é ligado ao desmatamento é a coisa mais imediata. Além disso, também tem que enfrentar o problema de combustível fóssil. Não tem como fugir disso. Mas o desmatamento é uma coisa que emite muito carbono, emite de forma imediata, tem N outros benefícios de frear, além do efeito estufa. Então, é uma coisa lógica. E esse vem sendo falado muito e, de fato, a taxa de desmatamento tem diminuído nos últimos anos. Né? Só que os programas do governo são todos do outro lado.
Inclusive, tem notícia de que aprovaram a abertura do BR-319 há uns 10 dias atrás. Tinha pouquíssimo divulgação, mas é uma coisa que implica enormes áreas de desmatamento durante décadas no futuro, e vai tudo contra essa ideia de que está tudo sob controle e vai diminuir o desmatamento. Então, a primeira prioridade é isso, de mudar esses projetos que levam a mais desmatamento. E a prioridade em termos de energia é tudo hidrelétricas. A quantidade de investimento nesse aumento hidrelétrico tem muitas vezes maior do que o que vai para a eólica, solar, marés, outras possíveis opções. E se fosse gastar esse dinheiro nas outras opções, nos quais o Brasil tem grandes potenciais, teria outro esquema, mas não tem o interesse econômico que leva nessa direção. Então, é uma coisa que tem muitas implicações. Os hidrelétricos têm emissões eles próprios, é uma coisa que eu venho trabalhando, recomendo o site lá para ver, e não está sendo discutido. Essa é outra parte. Então, nós temos o que discute no governo, essas são prioridades. Agora, o Geraldo falou que os cientistas devem ser menos catastróficos e mais levando a soluções. Agora, eu tenho sido acusado muitas vezes de ser catastrófico, né? Mas eu acho que o importante é que o cientista tem que falar a conclusão que ele chega, e não tem uma tendência de diminuir, você pensa que vai ser X o impacto e você diz que vai ser só metade do X, alguma coisa menor para não assustar demais. Mas é importante colocar na mesa todas as cartas de quanto é a probabilidade de cada coisa, quais são os melhores dados, e de fato, muitos são catastróficos, isso não tem como escapar. Agora também tem que propor soluções, mas como o Foster falou, muito é de identificar problemas. Mas esse é um papel muito importante, porque a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer que existe um problema. E muitos desses problemas estão sendo negados. Então, enquanto se nega o problema, ninguém tem que fazer muito para resolver o problema. Então, tem um grande papel mesmo em ver os problemas, mesmo se não tem todas as soluções prontas para oferecer. Agora, a última da Maria, sobre como o cientista deve estar lá brigando no Congresso, etc., obviamente eu concordo. Essa é uma coisa que todos nós temos que fazer. Obrigado, Felipe. Bom, encerramos aqui o ciclo de debates da mesa 2 desse encontro. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos os pesquisadores que gentilmente aceitaram o convite para participar desta mesa, reforçar o agradecimento aos relatores, professor Praxedes Sathyamurthy e doutor Antônio Manzi, que aceitaram, e agradecer a participação de todos vocês que dedicaram parte da tarde de hoje para participar desse evento.